Todo jornalista e escritor ou escritor brasileiro surgido nos últimos anos morre de inveja do Rui Castro, né? Porque o Rui Castro, que é o mineiro mais carioca do Brasil, está com 68 anos e tem um texto primoroso. Ele pode escrever sobre qualquer coisa que o texto flui, te seduz e te leva, mesmo que tu não concorde com ele, que às vezes ele diga coisas que tu pensa que são uma barbaridade, tu fica assim, tu não consegue desgrudar do livro. Tem uma história muito boa de um amigo meu que foi pegar um autógrafo de um livro dele e disse, comecei a ler teu livro ontem, e ele olhou pro cara e disse, e aí, conseguiu parar para vir aqui na sessão de autógrafos? Mas é um pouco isso, assim, né? Não é exagero dele. Ele tem um texto arrebatador. É um cara que passou muitos anos, 20 anos fazendo jornalismo, até que lançasse o seu primeiro livro, mas o primeiro livro foi um divisor de águas, né? Foi lá em 1998, Chega de Saudade, que foi um livro que botou a Bossa Nova de novo na roda, né? A Bossa Nova que naquele momento estava esquecida no país, e 1990, na verdade, não 98, e que o livro do Rui Castro voltou trouxe de volta ao assunto, né? Desse movimento que foi, na verdade, um movimento que dividiu a música brasileira entre antes e depois, né? E a figura do João Gilberto também como figura central e tal. Mas o Rui Castro escreveu muitas outras biografias, né? A gente fala biografia porque o Chega de Saudade, na verdade, é, como uma piada, uma biografia da Bossa Nova. Mas ele fez a biografia do Nelson Rodrigues, que é o Anjo Pornográfico, que é de 92, que também voltou a colocar o Nelson Rodrigues muito na roda. A biografia do Garrincha, Estrela Solitária, que é de 96, que tem um rolo com a família, que tentou proibir o livro, agora deve voltar, né? Agora com a nova lei das biografias, o livro deve voltar às livrarias. Tem uma biografia da Carmen Miranda, de 2005, e bom, isso entre muitos outros livros, né? Mas o mais recente é o que eu quero falar, que é A Noite do Meu Bem. É um livro do ano passado, onde ele fala justamente, e isso é uma das tantas ironias do Rui Castro, onde ele se dedica a falar bem e profundamente dos caras de quem ele falou mal no Chega de Saudade. Porque no Chega de Saudade ele falava que a Bossa Nova vinha para livrar o Brasil, entre outras coisas, da música que se fazia ali naqueles anos 50, que era o samba canção, que era uma música depressiva, uma música de baixo astral, uma música da noite, que daí os jovens daquela época que não se identificavam com esse mundo criaram a Bossa Nova. Pois agora ele escreveu um livro justamente sobre essa música e sobre esse mundo. Esse mundo que começa em 1946, quando o Gaspar Dutra, o presidente que ficou ali entre os dois governos do Getúlio, ele assume e proíbe os cassinos. Então começam a surgir as boates. E ele pega dali de 1946 até 1964, 65, né? Quando acaba essa era do samba canção e já surge a música popular moderna e o Brasil moderno. Essa época, esses 20 anos, são os 20 anos de uma geração muito centrada no Rio de Janeiro, né? Como é também o Chega de Saudade, mas que naquela época o Rio de Janeiro, capital federal, ditava as regras para o país, né? As regras de elegância, as regras de comportamento, do que estava na moda, do que não estava. Então é aquela geração de um glamour absoluto, assim, que os ricos eram chiques e elegantes, né? Que os ricos eram refinados, os ricos eram intelectuais, né? Tinha toda essa... circulavam pelo jet set, o Jorginho Guinle namorava as estrelas de Hollywood, né? As grandes atrizes francesas vinham ao Brasil para se apresentar no Copacabana Palace, e tudo isso entremeado com os bastidores do poder, né? Do governo do Getúlio, depois do JK, e como pano de fundo esse samba canção, essa história do samba canção que não é... que deve ocupar assim metade das páginas do livro, porque o resto é um entorno. Mas nessa metade das páginas ele analisa muito profundamente e coloca a luz sobre muita coisa que estava meio relegada ao brega, relegada ao esquecimento, né? O samba canção surgiu no final dos anos 20, muito antes dessa época, mas ele só foi fazer sucesso mesmo nos anos 50, 60, né? Principalmente com o Lupicínio, o grande compositor dessa época e tal, de quem ele fala bastante, mas com aqueles cantores daquela geração, que eram os cantores modernos demais para o pessoal antigo e caretas demais para o pessoal novo da Bossa Nova, assim, o Dick Farney, Lúcio Alves, a Dolores Duran, a Maísa, a Silvinha Telles, a Nora Ney, e desses os famosões mais populares, que eram os que sobreviveram até hoje, tanto literal quanto metaforicamente, o Calbi Peixoto e a Ângela Maria. Sensacional. Noite do Meu Bem, do Rui Castro, mais uma obra-prima desse gênio. Noite do Rio nos anos 50. As boates onde todos sabiam de tudo, o Vogue, o Sachas, o Drink,
o Golden Room. Os fabulosos personagens que as frequentaram, os políticos, granfinos, boêmios, o romance, o poder e a intriga, e a música de Dolores Duran, Maísa, Elisete Cardoso, Nora Ney, Doris Monteiro, Ângela Maria, as divas do samba-canção. Tudo isso está em A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do samba-canção, o novo livro de Rui Castro, palavra de Doris Monteiro.